Um homem embarca em um trem em Milão, silencioso, comum, carregando um livro de bolso e uma pasta fina. 2 fileiras atrás dele, uma mulher desliza o dedo pela tela do celular. Do outro lado do corredor, um fotógrafo registra a paisagem italiana pela janela. Passageiros normais em uma manhã normal. Exceto pelo fato de que nenhum deles é quem aparenta ser. 3 horas depois, o homem é encontrado morto em um banheiro trancado, com espuma nos lábios e um leve cheiro de amêndoas no ar. Nenhuma arma, nenhum sinal de luta. As autoridades inicialmente classificam a morte como causa natural, até que as impressões digitais revelam algo perturbador. O corpo pertence a um comandante sênior do Hamas, que Israel caçava havia anos. Aquilo foi uma neutralização perfeita, invisível, impossível de rastrear e executada em movimento. O condutor bateu 3 vezes antes de forçar a porta do lavatório. O que encontrou ali dentro daria início a uma investigação internacional que exporia a engrenagem invisível dos assassinatos modernos. O corpo não apresentava traumas, nenhuma marca de violência, nada que sugerisse crime. Ainda assim, em poucas horas, agências de inteligência em 3 continentes trocavam comunicações criptografadas sobre um homem que morreu exatamente da forma como os operativos mais elitizados de Israel são treinados para fazer pessoas desaparecerem. Mahmoud al-Khaled não era seu nome verdadeiro. O passaporte era apenas uma entre 27 identidades falsas usadas ao longo de 8 anos, operando nas sombras entre Gaza, Damasco e capitais europeias. Para o Hamas, ele era Abu Tariq, o engenheiro silencioso que desenhou redes financeiras responsáveis por movimentar milhões em financiamento de armas. Para o Mossad, ele era a prioridade máxima, um alvo cuja eliminação havia sido autorizada nos mais altos níveis do governo israelense. E para os passageiros que dividiram o vagão 4 com ele naquela manhã, era apenas mais um viajante discreto, lendo um livro e cuidando da própria vida. O que nenhum deles sabia era que 2 fileiras atrás sentava uma mulher que não era turista, que o homem fotografando a paisagem não era um fotógrafo amador, que sob o assento à frente de Mahmoud havia um dispositivo modificado, menor que um frasco de desodorante, programado para liberar uma toxina tão sofisticada que imitaria uma parada cardíaca horas após a exposição. A engrenagem do assassinato havia sido acionada dias antes. E no momento em que o trem deixou a plataforma de Milão, a morte de Mahmoud já era uma certeza matemática. Esta é a história de como serviços de inteligência transformam um homicídio em arte, de como a burocracia se torna a arquitetura da eliminação e de como um homem pode ser morto em plena luz do dia, deixando investigadores apenas com perguntas. É a história da guerra invisível travada nas cidades europeias, por operativos cuja maior arma não é a violência, mas a capacidade de fazer a violência parecer outra coisa. E revela algo ainda mais sombrio do que uma única morte: a existência de um sistema global onde certas pessoas podem ser apagadas da existência com precisão cirúrgica, deixando para trás apenas a ilusão de ordem natural. Compreender como Mahmoud morreu exige compreender quem ele era. E por que sua eliminação foi considerada necessária por um Estado a milhares de quilômetros de distância. Nascido em 1967 na cidade de Gaza, ele cresceu em bairros onde o cheiro de sal do mar se misturava ao da pólvora. Seu pai era professor e sua mãe trabalhava como enfermeira em uma clínica da ONU. Desde a infância, ele observava tanques passarem diante de sua casa e soldados gritarem ordens em idiomas que ainda não compreendia. Cada explosão se gravava em sua memória, como uma promessa silenciosa de algo que um dia seria cumprido. Gaza, nas décadas de 1970 e 1980, era um laboratório de ocupação. Postos de controle, toques de recolher, prisões arbitrárias, a humilhação diária da vida sob controle militar. A família de Mahmoud lutava como todas as outras, sobrevivendo com alimentos racionados e evitando chamar a atenção errada das patrulhas israelenses. Ele aprendeu cedo que sobreviver exigia observação. Você observava mais do que falava, guardava rostos e nomes, tornava-se invisível quando necessário e visível apenas quando útil.
Esses instintos definiriam mais tarde sua metodologia operacional. Registros escolares o descrevem como perturbadoramente calmo e excepcionalmente disciplinado. Enquanto outros estudantes reagiam emocionalmente à violência constante ao redor, Mahmoud a processava de forma analítica. Destacava-se em matemática e idiomas, ensinando-se hebraico ao ouvir secretamente transmissões de rádio do exército israelense e transcrever o que escutava. Na adolescência, já transportava mensagens para grupos locais de resistência, escondendo bilhetes codificados sob o forro dos sapatos e atravessando bairros enquanto patrulhas israelenses observavam sem suspeitar do adolescente silencioso. A primeira intifada eclodiu quando Mahmoud tinha 20 anos, transformando Gaza em um campo de batalha de pedras contra blindados. Ele observava dos telhados enquanto jovens atiravam pedras em jipes militares, gestos simbólicos de resistência que geralmente terminavam em prisões ou algo pior. Mas Mahmoud percebeu algo que outros não viram. O poder não estava na força, mas na precisão. Violência sem estratégia era apenas ruído. Essa percepção moldou tudo o que veio depois, transformando-o de mais um jovem revoltado em algo muito mais perigoso. Um estrategista que entendia que paciência e cálculo alcançavam o que a raiva jamais conseguiria. O que diferenciava Mahmoud de outros militantes não era a ideologia, mas metodologia. Ele não era movido por ódio cego, e sim por análise fria. Via o conflito como uma ciência de tempo e alavancagem, não como emoção. Amigos o descreviam como meticuloso, nunca impulsivo, nunca barulhento. Seu temperamento permanecia enterrado sob camadas de controle. Carregava um pequeno caderno de bolso, repleto de frases codificadas, diagramas e números. Registrava cada encontro, cada contato, cada risco potencial à segurança. Sua obsessão por ordem beirava o ritual. Preferia números pares para reuniões, quartos de hotel com numeração par, dígitos pares em códigos telefônicos. Para ele, estrutura significava segurança. Desordem significava morte. Raramente sorria, mas quando o fazia, era sempre com um propósito específico: acalmar, enganar ou comandar. Evitava álcool e multidões, escolhendo a solidão em vez dos riscos da interação social. Um confidente lembraria mais tarde de uma frase que resumia toda a sua visão de mundo: um homem que fala demais se torna um mapa que outros podem ler. Um homem que escuta se torna uma sombra. Essa sombra tornou-se sua identidade, a persona operacional que lhe permitiu circular por territórios hostis durante décadas sem ser capturado. Dentro do Hamas, Mahmoud ascendeu por meio da acumulação paciente de confiança e competência demonstrada. Não buscava liderança por carisma ou discursos, mas por resultados. Quando outros planejavam operações que falhavam, as dele funcionavam. Quando outros expunham suas redes por descuido, as dele permaneciam compartimentadas e seguras. No final da década de 1990, ele havia se tornado indispensável. O homem capaz de movimentar dinheiro através de fronteiras, coordenar remessas de armas e manter comunicações entre células separadas sem deixar rastros digitais que os serviços de inteligência pudessem seguir. A inteligência israelense o identificou pela primeira vez durante a primeira intifada, quando foi preso carregando cartas codificadas e uma lista de casas seguras. Ficou detido por 7 meses, sob prisão administrativa, sendo interrogado repetidas vezes. Mahmoud não entregou nada. Oficiais o descreveram como inquebrável. Um prisioneiro que falava pouco nunca levantava os olhos repetindo a mesma frase em árabe e hebraico: "Vocês já sabem o que querem ouvir." Essa postura consolidou sua reputação. Quando foi libertado, não era apenas mais um ex-detento. Tornara-se um símbolo de resistência por meio da disciplina. Seu método operacional evoluiu ao longo dos anos 1990, à medida que reconhecia que as táticas militantes tradicionais haviam atingido seus limites. Atentados suicidas e ataques armados chamavam atenção, mas não traziam vantagem estratégica. O que o Hamas precisava era de infraestrutura. Redes invisíveis de finanças e logística capazes de sustentar operações por anos, não meses.
Mahmoud tornou-se o arquiteto dessa infraestrutura, projetando sistemas descentralizados em que cada célula conhecia apenas seus contatos imediatos, garantindo que, se uma parte fosse comprometida, toda a rede não colapsasse. Por volta do ano 2000, ele se transferiu para Damasco, operando sob a proteção do regime sírio, que abrigava líderes palestinos exilados como parte de sua estratégia regional. A partir de Damasco, Mahmoud coordenava uma rede logística clandestina informalmente conhecida como Al-Maslak, o caminho. Seu objetivo era simples: criar sistemas financeiros e de transporte descentralizados para mover armas, fundos e informações, através de fronteiras. Ele recrutou engenheiros, banqueiros e contrabandistas, ligando-os por meio de lealdade e protocolos de comunicação criptografados que tornavam a interceptação quase impossível. A rede se estendia por Chipre, Líbano e a Península do Sinai. Serviços de segurança europeus começaram a detectar padrões incomuns. Contêineres de carga redirecionados por múltiplos portos, organizações de caridade canalizando dinheiro por bancos discretos em Zurique e Viena. Mahmoud orquestrava tudo mantendo a fachada de coordenador humanitário. Para diplomatas, parecia alguém ajudando refugiados. Para militantes, era a mão invisível movendo peças em um tabuleiro que se estendia de Gaza a Istambul. Agências de inteligência israelenses e americanas passaram a chamá-lo de facilitador, um termo burocrático que subestimava sua influência ao mesmo tempo em que insinuava seu perigo. Dentro do Hamas, facções rivais tornaram-se cautelosas. Alguns o viam apenas como mais um burocrata no exílio. Outros reconheciam nele um articulador silencioso, cujas redes forneciam os recursos que mantinham as operações funcionando. Nenhum, porém, conseguia igualar seu acesso ou sua segurança operacional. Mahmoud havia alcançado algo raro naquele mundo. Tornara-se indispensável, e isso o tornava temporariamente intocável. Seus métodos eram cirúrgicos, não espetaculares. Quando um colaborador precisava ser removido, a morte parecia natural. Quando uma remessa de armas precisava de proteção, ela seguia rotas que drones israelenses não conseguiam prever. Ele tratava a geografia como geometria, calculando ângulos e tempos com precisão matemática. Em 2006, comunicações interceptadas sugeriram seu envolvimento no financiamento do sequestro do soldado israelense Gilad Shalit. Embora seu nome não aparecesse em mensagens oficiais, registros codificados revelaram transações compatíveis com a logística da operação. Para o Mossad, aquilo confirmou que Mahmoud não apenas financiava o terrorismo, mas direcionava operações específicas. Entre 2005 e 2008, relatórios de inteligência o ligaram a redes coordenadas de contrabando que transportavam armamento avançado da Líbia e do Sudão através de túneis no Sinai. Ele desenhava rotas que exploravam terreno e tempo para evitar a vigilância israelense. Cada operação demonstrava sua mentalidade de engenheiro, tratando problemas com a lógica fria de alguém para quem a violência era apenas mais uma variável em equações complexas. Certa vez, confidenciou algo que revelava sua filosofia. Se você deixa um corpo para trás, ele deve falar mais alto que 1000 discursos. O medo era uma ferramenta, não uma emoção. Essas ações atraíram a atenção crescente de agências ocidentais. Passaportes sob os nomes Ferris Nasser e Hani Zulan surgiram em múltiplos registros de voo. Mahmoud atravessava fronteiras mudando não apenas documentos, mas toda a sua apresentação, o modo de andar, o sotaque, até o ritmo da respiração. A sobrevivência havia se tornado uma arte praticada diariamente. Ele entendia que o momento em que alguém se torna previsível é o momento em que se torna vulnerável. Por isso, adotava o caos em seus deslocamentos, enquanto mantinha controle rígido sobre suas operações. Em março de 2007, uma explosão em um armazém em Porto Sudão destruiu uma remessa de armas destinada a Gaza. Autoridades locais classificaram o incidente como acidente, mas relatórios confidenciais o ligaram a uma interceptação do Mossad, orientada por informações vazadas de dentro da rede de Mahmoud. A partir daquele momento,
Ele iniciou uma limpeza silenciosa em suas fileiras, removendo qualquer um cuja lealdade parecesse questionável. Confiança tornou-se uma moeda medida em termos absolutos. Você era completamente confiável ou completamente descartável. Por volta de 2010, Mahmoud havia se tornado um dos homens mais procurados em múltiplos bancos de dados. De inteligência, analistas da CIA e do MI6 catalogaram seus padrões de viagem, identificando ao menos 27 identidades falsas usadas ao longo de 8 anos. Seus movimentos passavam por Atenas, Viena e Budapeste, sempre deixando rastros digitais mínimos. A Interpol o marcou como operador transnacional. Poucos fora de círculos classificados conheciam seu rosto verdadeiro, mas ele havia aperfeiçoado a arte de estar simultaneamente em todos os lugares e em lugar nenhum. Um fantasma cuja influência era inegável, mas cuja localização permanecia perpetuamente incerta. Então, em meados de 2010, a diretoria interna do Mossad o incluiu na chamada Lista de Neutralização, um registro confidencial de indivíduos considerados alvos legítimos para ações no exterior. A decisão veio após semanas de debate entre líderes políticos e de segurança, que concluíram que eliminá-lo cortaria artérias financeiras que sustentavam operações do Hamas na Europa. Sua morte, argumentaram, seria mensagem e necessidade. A autorização chegou por meio de uma transmissão criptografada, conhecida apenas por sua frase código: Operação Espelho de Cedro. O que Mahmoud não sabia era que cada passo havia se tornado parte de uma contagem regressiva. Equipes de vigilância israelenses o acompanharam de Atenas a Istambul, de Milão a Roma. Analistas em Tel Aviv estudavam seus padrões, procurando o momento vulnerável em que as condições operacionais se alinhariam perfeitamente. Precisavam de um local onde a morte pudesse parecer natural, onde os agentes pudessem executar a missão e sair sem deixar evidências, e onde as consequências diplomáticas pudessem ser gerenciadas por meio de negação plausível. A oportunidade surgiu quando a inteligência detectou que Mahmoud planejava viajar de Milão a Roma de trem. A rota intermunicipal oferecia condições quase ideais: ambiente contido, cronograma previsível, múltiplos pontos de extração. Um trem apresentava vantagens únicas em relação a aviões ou hotéis. O sistema fechado limitava variáveis. O movimento fornecia cobertura para a dispersão de toxinas, e a segurança do destino podia ser completamente evitada, já que a operação se encerraria antes da chegada. A unidade cesaria do Mossad iniciou o planejamento operacional imediatamente. A cesaria era especializada em eliminações no exterior, recrutando membros das unidades militares mais elitizadas de Israel e submetendo-os a anos de treinamento adicional em vigilância, armas, protocolos de fuga e condicionamento psicológico necessário para matar com distanciamento profissional. Suas operações seguiam um modelo refinado ao longo de décadas: equipe mínima para reduzir exposição, compartimentação máxima para evitar comprometimento e compromisso absoluto de não deixar rastros identificáveis. 3 agentes foram selecionados para a missão Milão-Roma. Suas identidades de cobertura foram construídas a partir de fragmentos de vidas reais, sustentadas por passaportes meticulosamente forjados que levaram meses para serem preparados. Eles entrariam na Itália separadamente, se estabeleceriam sob pretextos turísticos e coordenariam a operação por meio de dispositivos criptografados que pareciam eletrônicos comuns. Os perfis psicológicos enfatizavam traços específicos: capacidade de manter cobertura sob estresse, conforto com a solidão e habilidade de compartimentação moral que permitia executar missões letais sem trauma subsequente. Em 9 de outubro de 2010, a equipe chegou ao aeroporto de Malpensa, em Milão, usando os nomes Martin Weiss, Clara Roth e Daniel Levy. Os horários de entrada foram escalonados para evitar reconhecimento de padrões. Cada um carregava bagagem leve, contendo equipamentos de comunicação embutidos em powerbanks e carregadores. Moviam-se com a naturalidade treinada de viajantes experientes. Nada em seu comportamento sugeria o propósito letal por trás da presença.
A base de operações era um apartamento alugado sob o nome de um empresário italiano falecido. Uma entre muitas propriedades fantasmas mantidas pela inteligência israelense em cidades europeias. Ali, estabeleceram um posto de comando com enlaces via satélite criptografados para Tel Aviv. A localização, próxima à estação central de Milão, oferecia fácil acesso a centros de transporte,